tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Somos do canal Conexão Espírita. Para quem ainda não nos conhece, ela é a Vânia. E ele é o Renato. Estamos aqui mais uma quarta-feira às 9 horas da manhã, gravando mais um Evangelho no Lar, mediante o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para nos agregarmos virtudes e ajudarmos na nossa reforma íntima. E para que continuemos aí com esse projeto, se podemos dizer assim, precisamos da sua ajuda e vamos pedir. Se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, é rápido, é grátis, não paga nada, só que vai ajudar a gente a crescer. E também precisa do like, aquele sinalzinho de positivo que fica aí na parte de baixo do vídeo. Eu aconselho você já deixar o like agora, mesmo porque depois se acaba esquecendo, ou já vem outro vídeo na sequência e não dá tempo. Então já deixa o like, que é importantíssimo para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante, possa nos ofertar, se podemos dizer assim, para mais pessoas. Compartilhando também você nos ajuda a divulgar o canal, a divulgar os nossos vídeos, e aí também vai agregar aí para que a gente possa evoluir. E os comentários, o comentário também é importante, que aí é o nosso termômetro para saber se está sendo bacana, se vocês estão gostando. Então não deixe de comentar. E o sininho também é legal, porque tudo que a gente postar no canal, você vai ser informado de antemão. Então, fazendo todos esses negócios aí do YouTube, você vai ficar informado, vai nos ajudar e vai ajudar por tabela também outras pessoas que estão precisando ouvir a palavra. Então, faça isso que todos ficaremos felizes. Agora do YouTube já foi. Já foi, né? Então, como é de praxe, não esqueçam aí, durante o Evangelho, vocês separarem o recipiente com água, para que no final, durante as nossas orações, a espiritualidade possa fluidificar essa água para te ajudar na solução aí dos seus problemas. Se tiver alguém na sua residência com um problema, precisando de uma atenção em especial, você pode deixar um recipiente com água separado, especialmente para essa pessoa, e aí durante as orações você pede para que a espiritualidade fluidifique aquela água em especial para ajudar aquela pessoa em específico, tá? E se você quiser enviar vibrações positivas durante o nosso evangelho, você pode deixar o nome do seu ente querido anotado ou num papelzinho, se você preferir, ou se for mais prático para você, deixa anotado aí nos comentários. Se esse seu ente querido ele estiver encarnado, estiver entre nós ainda, você deixa o nome dele junto do endereço desta pessoa. Se ela estiver hospitalizada, no lugar do endereço residencial, você deixa o endereço do hospital. Se o seu ente querido já tiver partido para o plano espiritual, você deixa o nome dele e a data do desencarne, tá? E é importante a gente ter fé durante as nossas orações para que essas orações, essas vibrações possam chegar até o nosso ente querido ao qual nós estamos emanando essas vibrações e orações. Em relação à água fluidificada, não pense você que ela vai fazer milagre. Eu vou tomar água fluidificada e posso levar a vida da moda que eu quiser. Não, faça a sua parte que a espiritualidade vai te ajudar. Ela é um complemento. Isso, ela é um remédio paliativo. Então você também precisa, não adianta aquele negócio lá, você vai no médico, ele fala pra você fazer dieta e te dá um remédio e você só toma um remédio. Isso aí não vai adiantar, tá certo? Então, tá aí o recado. Que é um conjunto para que tudo possa fluir bem. É isso. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossa mente, acalmando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar Sua palavra e pedir, Pai, fale conosco
mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, eu vou fazer uma breve leitura aqui do livrinho Sinal Verde, aberto aí aleatoriamente, ok? Caiu questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar da sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. Quem ouve melhor, aprende mais. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 11, e nós vamos ler os itens 11 e 12. Lembrando que neste tema nós fizemos um breve resumo, para não ficar tão longo a leitura, e assim que você tiver uma oportunidade, você pode ler o tema por inteiro, tá? Lembrando que nos comentários eu sempre coloco o Evangelho lá para você ter acesso, Android, sistema iOS e tanto para computador, então não é desculpa. É isso. Deixa eu... Lembrando, não tem desculpa, Marcelo. Então, o tema é o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. O egoísmo é, então, um objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Expulsai da Terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais praticada. A indiferença mata todos os bons sentimentos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, e que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Não adianta você ouvir o título aí, egoísmo, já querer sair do vídeo. Esquece. Pode ficar e ouvir,
Porque todos nós somos egoístas. Um em graus maiores, outro em graus menores, mas todos nós somos egoístas. E segundo os Espíritos, segundo ao livro dos Espíritos, em uma questão lá que agora não me recordo o número, que diz que o egoísmo é o pior vício da humanidade. O pior. Por quê? Ele é a raiz de todos os outros vícios. Se você for ver o orgulho, tem o egoísmo. Se você for ver a vingança, tem o egoísmo. Se você for ver os ciúmes, tem o egoísmo. E assim por diante. Então, ele é a base dos outros vícios. E não adianta a gente ficar, falar assim, essa reencarnação eu vou trabalhar o meu orgulho. Se você não trabalhar o egoísmo em conjunto, esquece. Eu vou dar um exemplo. É igual você ter um jardim todo bonito, florido, e aí nasce umas ervas daninhas e você for lá só com a tesoura cortar. Não rola. Você vai ter que arrancar ele pela raiz. Você vai ter que ir lá, sujar sua mão e arrancar pela raiz para que não nasça de novo. Se você cortar só com a tesoura, vai nascer. E a mesma coisa. Não adianta eu me policiar. Vou trabalhar o meu orgulho e não trabalhar o meu egoísmo, não vai dar certo. As duas coisas caminham junto. Às vezes caminham 3, 4 coisas. Esses vícios caminham tudo junto. E a gente... É complicado, porque nesse mundo de matéria, a gente dá muito mais valor para a matéria do que para as virtudes morais. E elas são opostas. Elas não combinam. Se você tem o egoísmo aflorado e o orgulho, a caridade e a humildade está de lado. Agora, se você consegue trabalhar bem essa sua caridade, essa humildade que resulta no amor, aí você consegue meio que apagar o egoísmo, o orgulho ou os outros vícios que você tem. Então não é fácil, porque a gente pensa muito em nós, a gente pensa muito no nosso bem-estar, a gente pensa sempre, por mais que não seja por maldade, mas sempre passar a perna no próximo. Antes eu passo nele do que ele passa em mim. É o nosso pensamento. Vai falar que não. Você nunca pensou isso. Você já deixou de fazer alguma coisa para ajudar o próximo? De coração, pensa aí. Analisa se você já fez isso. É difícil. É difícil. Eu não coloco eu no mesmo balaio. É complicado. A gente não consegue se desprender das coisas materiais, das coisas pegáveis, vamos dizer assim, abdicar de procurar benefícios para nós mesmos, para poder pensar no outro, para poder ajudar o próximo. E aí, com isso que acontece? O egoísmo vai aumentando, ele vai enraizando, e aí eu digo que seja uma falsa felicidade, porque no primeiro momento, quando você está procurando as coisas para o seu bem, para a sua melhora, a felicidade está estampada ali. Você acha assim, tô feliz, mas no final sabe o que vai sobrar? Solidão, tristeza, mágoa, depressão. Então temos que nos policiar com esse vício, egoísmo. O egoísmo, ele é a pedrinha no caminho da caridade. Pedrinha não, né? A rocha. É uma pedrinha, porque infelizmente a gente está transbordando egoísmo. Como o Renato comentou, algumas pessoas mais, outras menos, mas mesmo essas com menos egoísmo ainda transbordam muito egoísmo. E se a gente for parar para pensar no egoísmo, a gente já pensa nas questões materiais. Mas se a gente olhar para um outro lado,
quando aparece algum problema na nossa vida, muitas vezes a primeira coisa que a gente se pergunta é: por que comigo? Olha aí o egoísmo surgindo. Por que comigo? Será que a gente é tão assim que, né, eu sou colocado ali num pedestal que nada poderia me atingir? Poderia atingir o outro? Por que não aconteceu com o outro e tem que acontecer comigo? Então nessa frase, a gente tem o egoísmo aí camuflado. Porque a gente está jogando para as demais pessoas algo que eu, na verdade, deveria olhar com outros olhos. Óbvio que quando a gente tem um problema é difícil a gente olhar com outros olhos, mas nós deveríamos olhar e tentar tirar alguma lição desse processo pelo qual a gente está passando. E a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus: por que está acontecendo aquilo comigo? Será que eu sou tão bom assim que não posso passar por isso? Outra pessoa é que tem que passar? Então, quando a gente fala de egoísmo, a gente não pode se prender só às questões materiais. Óbvio que a primeira coisa que vem é o lado material. Quantas vezes a gente vê pessoas passando a perna em alguém para conseguir aquilo que ele deseja? Quantas vezes a gente vê brigas por questões de dinheiro? E aí, se a gente for olhar para o nosso irmão, que seria a prática da caridade, a gente olhar para o outro, se colocar no lugar do outro também. Se a gente for olhar, quantas pessoas estão em situações muito piores do que a nossa. Às vezes aquele problema pelo qual eu estou passando não é nada perto do que o meu irmão, do que o meu vizinho, o meu colega de trabalho está passando. E a gente, envolvido na nossa bolha, a gente não consegue olhar. A gente fica ali só no nosso mundinho, dentro daquela bolha, olhando para o próprio umbigo, achando que os nossos problemas são muito maiores e muito mais relevantes, muito mais importantes do que o que se passa fora da minha bolha. Então olha aí a questão do egoísmo também por esse outro lado, sem seu lado material. E a gente tem muito disso em nós. A gente acha que só nós somos importantes. Só o meu problema, só a minha necessidade é importante. E aí a gente quer muitas vezes burlar o sistema. A gente quer passar na frente de todo mundo. Isso em várias questões. A gente acha que nós somos mais importantes do que o outro que está do meu lado. E às vezes o meu problema nem é tão importante assim. Às vezes eu faço a tempestade no copo d'água. Por quê? Porque o meu egoísmo não me deixa enxergar o que acontece ao meu redor. Na verdade, o seu egocentrismo. Egocentrismo. Você acha que é o sol. Eu sou o sol e todo gira ao meu redor. Não. Você tá mais pra Plutão. Lá. Nem mais planeta. Ou você voltou a ser planeta. Sei lá. Você é Plutão. Você tá lá no canto. Se põe no seu lugar. Quer ver, pegando esse gancho, quer ver um outro exemplo de um egoísmo que você, do jeito que vai falar, talvez não entenda como egoísmo? Quando você deixa de fazer, vamos dizer assim, a caridade, você deixa de ajudar alguém por conta do que é aquela pessoa. Vou dar um exemplo que você vai entender muito bem. Eu vi essa semana uma história de Chico Xavier. O pai dele, muito machista, e por Chico Xavier ser uma pessoa doce, carinhosa, educada, na vida meio que adulta, não procurar mulher, o pai dele, né, falou assim: não, vou levar ele no prostíbulo que o pai dele frequentava. Chegando lá, conversou com a dona e falou assim: me dê a melhor prostituta pro meu filho. E todo mundo achando que o Chico Xavier ia entrar lá pra quê? Né? Quem que ia entrar no prostíbulo pra quê? O pai dele ficou conversando com a dona do prostíbulo. O Chico Xavier subiu pro quarto. Passando uns 5 minutos, se ouve vozes, se ouve um coral. Quando ele chegou lá, subiu o pai,
O que está acontecendo? Chico Xavier está de mão dada com todas as trabalhadoras, rezando, orando. Então Chico Xavier não pensou, ali ele foi fazer uma caridade, ele já sabia, ele estava mais à frente, ele sabia que ali tinha um porquê de ir, mas ele não pensou no terceiro. Aquele terceiro eu vou ajudar, mas ele vai beber. Não, para, isso aí é egoísmo também. Não vou fazer isso aí porque ele não merece. Você sabe, se ele não merece. Quem é você? Quem é você na fila do pão? Você sabe se você tem mais merecimento que aquele? Talvez não. Talvez você mereça menos. Talvez no grau de evolução já tenha feito mais coisa errada do que aquele irmãozinho seu. E, inclusive, aquele irmão está aí para te ajudar a evoluir. E você fracassa. Por quê? Porque seu ego fala mais alto. Você deixa o seu egoísmo prevalecer. O seu eu, pensar no eu. Não, você tem que pensar em terceira pessoa. No ele. Começa a pensar no ele. Que você vai ver como as coisas melhoram. Deixa de pensar. Pensa no coletivo. Não no bem comum. Quando você começa a pensar no bem coletivo, o seu bem comum, por consequência, melhora. Agora, se você só pensar no seu bem comum, você não consegue desenvolver o bem coletivo de forma alguma, né? E nessa questão do egoísmo, a gente acaba se colocando muito no lugar de juiz. Só que um juiz que não é parcial. Imparcial, perdão. Imparcial. Por quê? Porque esse juiz, ele só vê um lado. Só vê o lado de si próprio. E aí a gente começa a julgar, a gente começa a questionar. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu mereço mais, ele não merece. E a gente tem que deixar essas questões de julgamento. A gente tem que deixar de ser o juiz quem realmente tem moral para ser juiz, que é Deus, não nós. Nós não temos moral nenhuma para nos colocarmos nesse patamar de juiz. E o egoísmo faz isso com a gente. Além de expandir, colocar, aflorar mais o nosso orgulho, a gente também começa a apontar, a julgar muito mais. Tudo por conta dessa praga daninha que toma conta de todo o ser. E que se a gente não prestar atenção, se a gente não começar a praticar reforma íntima, vai crescendo e vai tomando aí proporções gigantescas em que a gente não consegue mais enxergar o que acontece. E aí você tá aí do outro lado nos assistindo, essa hora você já coçou a cabeça, você já olhou pro lado fingindo que é com você. Mas não. Aí você me pergunta pra nós, né? Como que eu faço pra não ser mais egoísta? Calma. Temos um exemplo. O único ser que já esteve aqui nesse plano que não foi egoísta foi Jesus. Começou com o reencarne dele, ele não precisava reencarnar. Ele é o governador desse planeta. Ele é o governador da Terra. Mas não, ele abdicou, né, vamos dizer assim, de ficar de boa lá, né, no plano espiritual, para vir aqui nos ensinar. Se preparou. Ele colocava sempre o outro em primeiro lugar. Sempre o outro. Para quê? Pensando no próximo, pensando em ajudar o próximo. Ele não precisava. Ele foi o ser que, como dizer assim, não tem nem respingo de egoísmo. Como a pessoa abdicou de, vamos dizer assim, ficar de boa e vir passar perrengue aqui. E aí você tem um exemplo. Fácil, não vai ser. Pô, mas nós temos o exemplo, nós temos o guia, nós temos o manual, o evangelho. O que a gente não pode, é claro que a gente não vai se transformar, vai ser difícil, em uma encarnação. Estamos ainda na infantilidade do espírito. Mas precisamos se mexer. Precisamos melhorar de pouquinho em pouquinho.
Então tá aí o nosso guia, que é Jesus. Temos um manual que é o Evangelho. Tá aqui nós, né, modestos espíritas, podemos dizer assim, mas tentando passar algo para a sua melhora e, consequentemente, a nossa melhora. Eu já falei isso aqui, quando a gente está falando, a gente é o primeiro a ouvir. Nosso ouvido está aqui, ó, a boca está aqui, então a gente é o primeiro a ouvir. A gente é o primeiro a estar se julgando, porque quando a gente fala, instantaneamente o nosso pensamento fala, pô, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí começa a se policiar para, não que não vai fazer, vai fazer. A gente é carnal, não tem gente, é ter sangue. Não tá nem engatinhando ainda. Engatinhando. Mas o que não pode acontecer, eu pisar na bola e não sentir um remorso. Aí tem alguma coisa errada. Nada aconteceu. Quando a gente começa a ter um entendimento, pisar na bola a gente vai pisar. Mas a gente para pra pensar, pô, não devia ter feito. Pô, da próxima vez vou fazer desse jeito. O que não pode é ir fazendo e dane-se e pensando só no eu. Que é vou fazer o egoísmo. E pedir desculpa e daqui a pouco tá fazendo de novo. Errar 1, 2, 3, beleza, mas errar sempre pelas mesmas questões. Vai falar, uma pedra, quando você ataca na vidraça, não tem volta. Os vidrinhos, né? Não tem volta. E você acha que não faz mal? Tá vendo essa água? Não vai fazer mal. Poderia pegar essa água e regar uma planta. Agora, se eu pegar a mesma água e esquentar e jogar nessa planta, o que vai acontecer? Eu vou matar essa planta. A mesma água. Formas de você passar. Formas de você falar. Você pode falar a mesma coisa, mas do jeito que a água é natural, ou esquentar a água, você vai matar. Então, se policie. Trabalhe a sua reforma íntima. Pratique a caridade. Pratique principalmente a empatia. Praticando a empatia, a gente já vai começando a combater o egoísmo, porque a gente vai se colocar no lugar do outro. A gente vai tentar sentir um pouquinho daquela dor, sentir um pouquinho do problema pelo qual o outro está passando. E aí a gente vai abrindo os nossos olhos e percebendo que existe um mundo ao meu redor. E que este mundo não gira só em torno de mim. Que eu não sou a única pessoa as quais tem problemas, as quais enfrenta dificuldade todos os dias. E a gente começa também a entender que esses problemas, que essas dificuldades, elas fazem parte da nossa jornada e que elas servem para que justamente a gente possa crescer enquanto espíritos encarnados que estamos aqui. E que às vezes muitos desses problemas eles poderiam ser bem menores se nós não fizéssemos uma tempestade num copo d'água. Às vezes o problema nem é tudo aquilo que a gente enxerga, mas o nosso egocentrismo não permite que a gente enxergue o problema menor. Então lembre-se, você não é o sol. Não é a última bolachinha do pacote. Por mais que no final do ano você parece que comeu sol, tá, né? Você não é sol. O mundo não gira em torno de você. É o contrário. Você gira em torno do sol. Certo? É isso. Então, mas não fique aí se descabelando. Não, todos nós somos egoístas. Nós, eu, ele, enfim, todos estamos aqui, né, para tentar melhorar um pouquinho a cada dia. Para trabalhar. E para concluir o tema do Evangelho de hoje, temos a mensagem que o Roberto mandou, o Espírito Roberto. Quando fala Roberto, quem ainda é íntimo assim. O Roberto, tal, Betão daqui a pouco. Quem no Betinho. Betinho. A gente nem sabe se é Betão, Betinho. Quem tá chegando agora no canal. Quando eu falo Espírito Roberto, é o Espírito que fez o convite de a gente estar fazendo isso tudo aqui, né? E ele
depois dos primeiros vídeos, ele se propôs a todo vídeo ter uma mensagem no final. Normalmente acaba sendo a mesma mensagem do Evangelho, né? De vez em quando ele arma alguma coisinha fora do contexto, mas aí ele vê a necessidade dele, né? Como a gente já falou, a gente abre o Evangelho antes, então a espiritualidade já sabe o que nós vamos tratar aqui no Evangelho, e ele manda sempre a mensagem só para complementar aí o que falamos. Normalmente é o que nós falamos, né? Porque o dia que não for, a gente tem que parar e estudar, porque aí não está batendo. Então, vamos à mensagem do Espírito Roberto. Cada ação nossa reflete uma reação. O mal que se comete ao outro, visando eu, um dia voltará. Nessa vida material, onde felizmente é predominante nesse mundo, nos permitimos perder o que realmente importa, o que nos faz crescer moralmente. Quando o individualismo é mais importante que o coletivo, o egoísmo aflora, deixando como resultado a solidão. O fato é que o egoísmo se multiplica, sendo ele a maior chaga. Não foque apenas em si. Esta felicidade que nasce do egoísmo é falsa. Ela dura pouco e não acalenta o coração. Então não feche os olhos para o que é de melhor no mundo: o amor de outras pessoas. A letra é minha, viu? Não é a letra do Espírito. Eu que escrevo, eu só escuto. A letra é minha, não é dele. Um caderninho de caligrafia. É, essa letra mal. Ok? Então é isso. Então vamos para a prece final. E assim, vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve com mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe lugares por onde há de irmos e ilumine a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional ou espiritual. E peço a espiritualidade aqui presente, e a espiritualidade aí que esteja presente na casa de cada um de vocês, que fluidifiquem a nossa água, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não podemos terminar o vídeo sem novamente pedir a você que dê uma olhada lá se você já está inscrito no canal. Mesmo que já está inscrito, vai lá, confere se você está inscrito, porque o YouTube às vezes tira. Se você não deixou o like, peço favor, deixa o like aí. Também não paga nada. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é bom porque eu falo que todo vídeo é bom, mas esse vídeo também é bom porque o egoísmo todo mundo é. Então serve para todos. Então dá para você cutucar alguém aí se você quiser, tá? Sininho é importante, que vai notificar vocês qualquer movimentação no canal, apesar que toda quarta-feira, sem falhar, tem vídeo novo no canal. E comente, fique à vontade, peça oração, mande elogio, mande críticas, fique à vontade, mande pix se quiser, não tem problema também, né? Estamos aqui para isso. Mas é sério, pô, tô achando que precisa de uma oração. Já teve isso, pede lá, porque aí todo mundo do canal, todo mundo tá vendo os vídeos, vai ver lá e com certeza bastante gente aí vai orar com fervor aí, mandando energias boas para você. Então fique à vontade, utilize também os comentários como um canal de comunicação entre o mundo, podemos dizer assim, né? Então é isso, ficamos por aqui. Pessoal, tenham uma boa semana,
Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira no próximo Evangelho no Lar. Um abraço a todos vocês. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. Uma semana abençoada para todos nós e nos vemos na próxima quarta-feira. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, pessoal.